Bom, até agora a gente tem trabalhado com esse arquivo main.py, na qual ele faz o import do arquivo src, né? E ele executa, ele define uma função main, que está colocada aqui, e quando eu executo esse arquivo, eu executo e ele vai chegar nessa linha aqui, em que eu faço uma chamada da função. E aí, com isso, o Python começa a executar o jogo da forca. Entretanto, essa maneira de programar que a gente colocou aqui, de colocar essa função main, não é considerado como uma boa prática de programação. Por quê? Porque existem duas maneiras de você acessar um arquivo, né, essencialmente. Ou acessar o conteúdo de um arquivo .py. Ou você executa ele, que é o que a gente tem feito para executar essa função main, ou você importa ele, que é o que a gente fez aqui em cima, né? Aqui eu estou essencialmente acessando o conteúdo do arquivo funções.py por meio dessa chamada de import. Só que o Python ele consegue diferenciar entre um import e uma execução por meio de uma propriedade especial que os arquivos .py têm, que é a propriedade name. Então aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre essa propriedade para vocês entenderem como ela funciona e como que isso altera a formatação dos nossos códigos. Então eu vou criar aqui uma nova pasta. Essa nova pasta eu vou chamar de d underline underline name underline underline. E aí dentro dessa pasta aqui eu vou copiar o conteúdo de b pacotes, tá? Então, beleza, coloquei aqui o meu D pacotes. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou alterar um pouquinho o formato desse módulo aqui. Ao invés do main ser o que ele é hoje, que é uma função que está sendo executada aqui, eu vou mover ele para dentro do meu src, tá? Então, vou deixar ele como ele está aqui. E aí, ao fazer isso, a gente vai ter que ajustar alguns imports, tá, gente? Porque para o Python 3, mais especificamente, ele não gosta de fazer imports como que está colocado aqui. Tanto é que se você tentar executar o main nesse momento... Ah, não, ele... desculpa. Ups. Pegar este main aqui. Run. Opa. E aí vai ser o main 3. Tá vendo que ele vai dar um erro, né? Que ele não reconhece o módulo src. Tá? Aqui eu tenho que, primeiro de tudo, mudar tudo para imports relativos. Então eu vou apagar esse cara aqui do init. E aí aqui eu teria que fazer from constantes, from funções, 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 funções. Só que mesmo eu fazendo isso, você vai ver que se eu tentar executar o meu main 3, ele vai dar um erro. Porque ele vai falar, esse relative import ele não conhece, que é dentro de funções, que eu tenho que apagar blá e blá. Agora, se eu tentar o main 3, ele vai falar, não existe palavras. Então, vou jogar o palavras aqui para src. Agora, se eu tentar executar o main 3, ele funciona, tá vendo? Então isso é só uma pequena particularidade, como os módulos, ah, como funciona quando eu quero executar um arquivo que está contido como parte de um módulo. Então a gente agora mudou o modo como o meu main tá colocado. Eu vou apagar esse init aqui, que eu não preciso, e vou apagar esse init aqui também. Tentar executar meu main de novo. Veja que ele funciona normalmente, tá? Que o Python criou automaticamente os outros inits. Então, beleza. Agora aqui fora, eu vou criar um arquivo run.py. E agora no run.py, eu vou colocar from src.main import main, que é a função do jogo. E agora, ao invés de executar o main, eu vou executar esse run. Então, vou vir aqui no run. E aí você vai ver que ele vai dar um erro, from constants import aqui, no meu main.py. Eu vou colocar um ponto constants. E aí eu vou ter que colocar aqui ponto funções, ponto funções, ponto funções, ponto funções, ponto funções, ponto funções. E aqui é a mesma coisa. Ponto constantes, ponto interno. Porque no 1 eu estava executando a partir do arquivo main e agora eu estou executando por fora. Agora, note um negócio interessante, né? O meu run.py, que é o arquivo que eu estava executando, eu não chamei.
a função main, certo? Não chamei ela. Mas no meu arquivo main, ela está sendo chamada. O que acontece? Quando eu faço import do arquivo main.py, o Python ele entendeu que eu devo ler o conteúdo desse arquivo. E ao ler o conteúdo desse arquivo, ele encontrou aqui essa função main, a chamada para a função main. E ao chegar nessa linha de código de ler o conteúdo, mesmo eu fazendo import, ele foi lá e executou a função main, que não é o que eu quero, né? Porque no final das contas eu estava tentando importar o conteúdo do arquivo e não executar o arquivo. Bom, então para isso, o Python vem com uma propriedade especial que é o name, que eu falei para vocês, que a gente usa da seguinte forma: if name é, e aqui eu coloco main. E aí você deve estar se perguntando, bom, o que isso significa exatamente? Se o nome for main, significa se você estiver executando este arquivo, ou seja, se você estiver rodando Python main.py, então ele vai entender, ok, eu deveria executar esse arquivo, o conteúdo que está nesse name aqui. Porque, se eu der um print agora, no name, no propriedade name, e aí agora eu vou rodar no run, você vai ver o que aparece. Aparece aqui src main, porque esse é o nome que foi dado. E se eu der um print no run, você vai ver que aparece src main e main. Porque o que acontece? Esse nome do arquivo, ele muda de acordo com qual arquivo eu estou executando. Então, dado que eu estou executando o módulo run, a propriedade name do módulo run, do arquivo run.py, vai ser esse main. E como eu estou importando o arquivo main.py do pacote src, a propriedade nome desse arquivo main.py vai ser src main. Então eu posso falar ou dar propriedades específicas para minha execução ao colocar isso aqui. Tá vendo que até apareceu aqui uma flechinha? Por quê? Porque o que eu estou falando para o Python é, olha, quando eu tentar executar esse arquivo do main.py, eu quero, essencialmente, que você chame a função main. E agora, aqui no run, eu posso fazer a mesma coisa. If name equals. E aqui eu vou colocar main. Eu vou chamar a função main. Então agora eu posso pegar, rodar esse cara aqui, e aí você vai ver que ele vai rodar exatamente isso. E agora, e se eu tentar rodar o meu arquivo main agora? Se eu for aqui em main3 e rodar esse cara. Você vai ver que ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele está tentando fazer aqueles imports que eu mudei no começo. Né? Então aqui, vou até tirar isso aqui, eu teria que fazer algumas alterações para ele funcionar. Que alterações são essas? Eu teria que ajustar aqueles imports relativos que a gente fez aqui, para serem imports para os arquivos específicos, né? Só que isso, como a gente viu, ele altera também o comportamento do src main. Existem ainda parâmetros que a gente pode utilizar para execução do Python, mas a melhor maneira seria, por exemplo, remover dualidades de nomes de arquivos aqui, porque, por exemplo, eu tenho dois arquivos chamados funções, colocar imports absolutos geralmente passa a funcionar melhor e assim vai. Então, geralmente esse if name equals main aqui que a gente utiliza, ele fica muito mais reduzido a testes unitários. Então poderia colocar aqui um import sys e aí adicionando caminhos para arquivos e tudo mais, de tal forma que eu pudesse executar isso aqui confortavelmente. Tá? Mas não vou entrar muito em detalhe aqui, mas saibam que tem essa opção e a gente vai ver quando olhar para testes unitários esse name equals main, mas que sempre no seu arquivo de execução principal, você deveria colocar esse bloco aqui e a gente vai ver esse cara aparecendo em praticamente toda a execução e todo o código que a gente escrever.